Pessoal, na aula de hoje a gente vai ver como fazer uma apresentação oral, certo? A apresentação oral ela pode aparecer, por exemplo, em um seminário, certo? Quando o professor, na escola, na faculdade, ou até mesmo, no seu trabalho, quando você precisa apresentar ali uma, um estudo, certo? Quando você precisa apresentar uma pesquisa, quando você precisa apresentar um projeto, certo? Então você desenvolve um seminário e você, através da retórica, através da persuasão, através do diálogo, certo? Da oralidade, você vai apresentar ali as suas ideias, de modo claro, falado. Bom, questões prévias para você apresentar o seu trabalho de exposição oral. Muitos professores solicitam a apresentação oral de um trabalho escrito. No entanto, o fato de ter feito um bom trabalho escrito não significa necessariamente ser capaz de uma boa apresentação oral, sobretudo se esta não for devidamente preparada. Ou seja, não é porque você ali preparou um slide para apresentar na sua exposição, por exemplo, não é que você preparou ali um texto legal, que significa que a sua apresentação também vai ser boa, né? Porque isso depende muito da sua desenvoltura, né? Da sua dialética, da forma como você vai se expressar. A apresentação oral pode partir de um trabalho escrito ou ser autônoma. Ou seja, a apresentação oral você pode ir ali acompanhando o slide, certo? E explicando, ou simplesmente você pode ir falando, né? Ali o que está memorizado, aquilo que você estudou, o que vem ali na sua mente. Neste caso, a pesquisa sobre o assunto deve ser tão rigorosa como o trabalho escrito. Então, quando você vai preparar um slide, por exemplo, apresentar um trabalho, você, claro, né, tem que fazer um estudo sobre aquilo, né, tem que se preparar. Ao iniciar a realização do trabalho, devem-se ter em conta duas etapas bem distintas. Primeiro, a elaboração do trabalho escrito nas suas diversas etapas. Segundo, a preparação na apresentação oral, porque antes de apresentar o trabalho, você tem que treinar, você tem que apresentar ele primeiro sozinho, certo? Tipo, de frente para o espelho, ou até pedir para alguém, né, assistir a sua apresentação antes. Na segunda etapa, impõe-se uma reflexão sobre a quem vamos apresentar o trabalho, porque isso, né, você vai ter que levar em consideração o linguajar que você vai utilizar. Se for para crianças ou se for para adultos, o modo de se expressar ele muda. Qual o espaço em que decorre a apresentação? Que suportes devem ser utilizados? Porque, tipo, se você vai apresentar em uma sala de aula forrada para poucas pessoas, então você pode falar sem a utilização, por exemplo, de um microfone. Agora, se você vai falar em um espaço aberto, para uma multidão, por exemplo, uma apresentação que vai ser para muitas pessoas, então aí você já vai precisar de outros recursos, como tipo uma caixa de som, microfone. Como introduzir o tema do trabalho? Então, da preparação e organização da apresentação depende o seu sucesso. Então, a sua organização, né, vai ser fundamental para a execução do seu trabalho. Que aspectos do trabalho devem ser destacados? Como distribuir o trabalho pelos membros do grupo? Que tempo atribuir a cada um deles? Que estratégias utilizar para tornar a apresentação mais interessante e dinâmica? Então, uma apresentação oral deve ser treinada por todos os membros do grupo. Então, quando você vai apresentar um trabalho em equipe, né, aos alunos mesmo, tem muita mania de dividir o trabalho em partes, né? Cada um estuda a sua parte, lá na hora a gente apresenta. Porém, esse não é o melhor método, né? Porque se o integrante do grupo não puder ir, né? Se acontecer algum imprevisto, certo? Se alguém faltar, se alguém adoecer, vai ficar uma parte do trabalho sem ser apresentada. Então, o ideal é que todos os membros do grupo estudem todas as partes. E até mesmo porque se um colega seu esquecer uma parte, se enganchar em alguma parte do trabalho, você está ali para auxiliar, porque você sabe a sua parte, né, e a dele, ou seja, você tem que saber todo o trabalho. Técnicas a utilizar. Define os objetivos essenciais da apresentação, apresentar um assunto, informar sobre esse assunto e convencer sobre esse assunto. Prepare a apresentação com cuidado para que seja visível
o teu domínio do assunto, né, para mostrar que você sabe, né, para você não ficar gaguejando, né, lendo muito, não é legal também. Então não deves falar de improviso. Então não é legal você ali tentar improvisar, certo? A não ser uma situação, né, que necessite. O bom é você ir todo programado. Se for um trabalho de grupo, apresentado por vários alunos, as diferentes partes devem estar equilibradas. Ok, então, tipo, se um estudou e o outro não estudou nada, vai haver um desequilíbrio no trabalho. Tenha atenção às características do público a que se dirige a apresentação. Como eu disse, né, se seu trabalho é para crianças, né, você já vai ter que preparar algo mais lúdico, usar um linguajar que chame a atenção. Não te limites a ler o que escreveste, pois o importante é transmitir os assuntos de forma espontânea. Então, o ideal em uma apresentação de seminários, né, quando você vai ali passar slides, é você colocar poucos textos, né, textos só quando for necessário. O ideal é você colocar tópicos, né, e imagens, né, e você ali apresentar com as suas ideias, com as suas palavras, e não você ficar só lendo, isso não é interessante. Adota uma postura natural, mais correta. Não esboço, né, a postura, né, nem te encostes na parede, por exemplo, também, tipo, não fique com os ombros, né, assim para baixo, você tem que mostrar uma postura, né, peito aberto, certo, gesticular, expressão facial, tá bom? Isso se chama, né, a presença, um artista, para um artista é presença de palco, né, e para quem vai apresentar um trabalho, né, é a presença, é o domínio de sala de aula, é o domínio, certo, sobre aquele assunto, tá bom? Bom, dando continuidade aqui, ó. Adota uma postura natural, mais correta, certo? Eu estou aqui no penúltimo tópico, lá embaixo. Não meta as mãos nos bolsos, não encoste na parede, onde a gente tinha parado. Fala de forma descontraída, certo? Utilizando gestos adequados e que sublimem os aspectos essenciais, ou seja, para você não ficar ali falando como se você tivesse decorado, tá bom? Então, não, isso não é legal, você decorar um texto e ir lá na frente, certo? Porque vai ficar na cara que ali está decorado o texto. Você tem que falar de forma espontânea, explicando com as suas palavras, porque você estudou aquele trabalho. Então, pensa em estratégias para captar a atenção e o interesse do público. Então, você tem que ir em casa, antes da apresentação do seu trabalho, você tem que pensar nisso. Olhar o público, evitar fixar sempre as mesmas pessoas ou apenas a fila da frente. Então, não é legal você olhar para uma pessoa, porque tipo, essa pessoa pode tirar o teu foco. E também tu não ficar olhando ali só para uma fila. Você tem que olhar para o público de um modo geral, tá bom? Então você tem que olhar para a plateia, sem fixar em ninguém. Isso é uma dica legal. Dá atenção ao ritmo da voz, nem demasiado rápido, nem demasiado lento. Então, tipo, você vai ter que ali ter um padrão, né? Você não pode falar tão rápido para as pessoas não entenderem e nem tão devagar, porque vai ficar cansativo e sonolento. E também o tom da voz. Se você apresentar o trabalho falando baixinho, isso não é interessante. Em alguns momentos você vai ter que aumentar o tom da sua voz, outra baixar, certo? Varia a entonação para sublinhar alguns aspectos. Fazer pausas para que o público possa interiorizar os conceitos mais difíceis. Fazer sínteses ou perguntas para verificar se a mensagem foi captada e para incluir o público no debate de ideias. Usar meios audiovisuais, como infográficos, né? Os infográficos são muito interessantes, imagens, gravuras. Em algum momento você mostrar ali um videozinho curto, isso vai prender um pouco a atenção do leitor, tá bom? Não distribua os documentos de apoio durante a sessão, para que o público não se distraia com a sua leitura. Controla o tempo disponível para a apresentação. Utiliza uma linguagem clara, mais precisa e direta. Evita repetir as mesmas ideias com palavras diferentes. Perceba, pessoal, que aqui são situações que você deve praticar. Por isso que os verbos estão em utiliza. O que é que você deve fazer? Utiliza, articula, tá bom? Por isso que os verbos aqui estão desse modo. Um bom orador, ele articula bem as palavras. Um bom orador, ele ensaia a apresentação da voz, entenderam?
Um bom orador, ele reserva algum tempo da apresentação para responder às perguntas, os comentários do público, bom? Se possível, com alguém que assuma o papel do público para eventuais correções e controle do tempo também. Então, você tem que ter cuidado ali, né, no controle do seu tempo, não demorar muito no slide, certo? E ali ponderando. Suportes da apresentação. Se utilizar suportes eletrônicos, verifica se tudo está a funcionar bem antes da apresentação. Então, isso aí você tem que checar antes, né, para lá na hora da apresentação você não passar por um perrengue como um microfone não funcionar ou data show não ligar. Não utilize demasiadas animações nas apresentações eletrônicas para não perder tempo nem cansar o público. Não carregue demasiado os diapositivos com textos. Tenha atenção à visibilidade das cores e dos caracteres, que tipo, você colocou um fundo claro, como no caso aqui é branco, então coloque as letras pretas, né, ou uma cor escura, isso é importante, senão vai ficar visivelmente ruim o seu trabalho. Utiliza frases curtas e palavras-chave, gráficos, imagens, esquemas, etc., que te permitam falar em vez de ler. Então, o ideal é que você tenha ali só o tópico e dali você explique. Suporte, você pode usar um computador para apresentação eletrônica, vídeo, fotografia, data show, né, cartaz, fotografia. Então, pessoal, aqui nossa referência bibliográfica, certo? É do livro Aprender a Estudar. Foi publicado em Lisboa, na Editora de Lisboa, em Portugal, em 2005. Então, por isso que se aqui algumas palavrinhas vocês já acharem alguma, como é que eu posso dizer? Algo um pouquinho diferente, né, do que a gente tem aqui no Brasil, exatamente porque esse texto ele é de Portugal, tá bom? Ele é do português de Portugal, tá bom? Então, por isso que aqui tem algumas particularidades, podemos dizer assim, certo? E esse texto ele também é de antes do acordo ortográfico, né? O acordo ortográfico aconteceu em 2009, esse texto ele é de 2005, né, que é a referência bibliográfica do que eu estava explicando para vocês. Bom, então, a postura do apresentador. A primeira impressão causada pelo apresentador é fundamental para a atenção da plateia. Então, né, você dependendo de onde é que você vai apresentar, certo? Você tem que ir vestido adequadamente, certo? Se é no colégio, se tem farda, você tem que ir com a sua farda, certo? Se é no trabalho, se é em outro ambiente, você tem que ir bem arrumado, certo? Roupa discreta e bem apresentada, né? Você não pode ir com uma roupa que não condiz ali com a situação, tipo uma roupa muito curta, certo? Ou tipo, se for um homem, por exemplo, ele não vai com uma roupa ali esportiva, um short de joga-bola, uma chinela havaiana, né? Ele tem que apresentar o trabalho o mais formal possível, né? Calça, sapato, né? Que a situação ali, né, tá cobrando de você. Não colocar a mão no bolso, né? Já expliquei isso, ou então colocar as mãos para trás. Você tem que estar voltado para a plateia. Não ficar lendo vários slides. Evite interjeições como bem, porque isso mostra que uma certa insegurança de que você ali não está tão seguro ali do que você está apresentando. Em relação ao modelo de slides, se você for apresentar slides, então evite fundos com cores fortes, cansativas, né, como o vermelho ou amarelo, por exemplo. Evite fundo que desvie a atenção, fotos e símbolos, certo? Use fotos e símbolos quando for necessário. Tipo, o ideal é você use fotos e símbolos elas sozinhas, certo? Porque aí o público vai focar nelas, tá bom? Então isso depende muito do assunto, depende muito da situação, certo? Use símbolos discretos da instituição no canto, né? Tipo, se você vai colocar ali o logo da empresa, o logo do colégio, o logo da universidade, você coloca pequenininho no canto para não chamar tanta atenção. Mude discretamente o fundo durante a apresentação, como por exemplo, né, os tons, né, que você vai utilizar. Cuidados com o texto. Existe a regra de 7x7, no máximo 7 frases por slides, com no máximo 7 palavras. Divida em vários slides para não ferir a regra 7x7. Prefira as figuras e gráficos a texto. Não use figuras com muitas informações. Desmembre a figura. Então, por exemplo, você colocar um slide com várias linhas para você ler um monte de coisa vai ficar um pouco cansativo. O tempo de apresentação. Um slide de complexo por minuto. Bom, então, tipo, não demora tanto em um slide. Não conte slides simples como introdução, perguntas, frases curtas ou figuras simples, né? Não faz isso não.
simplesmente você vai passando. Você não precisa colocar lá no seu slide que ali é a introdução, que ali é o final, não. Não pula slides. Parece apresentação não preparada. Tipo, se apareceu ali, tu tá no 2, aí o slide 3 tu pulou, tu não explicou, tu já pulou pro 4. Tipo, o público vai pensar ali que você não tá sabendo explicar aquele ali, por isso que você pulou. Calcule o tempo para falar sem pressa. Então, já disse, né? Nem fala tão devagar, nem fala tão rápido. Quando você vai apresentar um trabalho, certo? Uma exposição oral, você tem que convencer o outro. Então, você tem que usar a sua retórica. Então, vamos ver aqui o significado da palavra retórica. Então, primeiro, retórica é um substantivo feminino. Aí, a arte de falar bem, argumentação ou comunicação clara, falar com eloquência. Interrogação feita sem a necessidade de uma resposta, uma pergunta retórica, certo? Então, tipo, quando você está explicando algo, por exemplo, você diz assim, o que é que devemos fazer para alcançar nossos objetivos? Mas ali você não está querendo que o público pergunte, porque em seguida, né, você já vai responder, certo? É a chamada pergunta retórica, né? Quando você não está perguntando para alguém responder, simplesmente isso faz parte ali da tua apresentação, da tua persuasão, né, da ideia que você está transmitindo. O termo retórica, quando usado no uso pejorativo, uso de mecanismos contundentes e ostentosos para ludibriar ou vangloriar-se, discurso enfadonho e vazio. Na linguagem aqui, a palavra retórica como um termo pejorativo, negativo, é tipo quando uma pessoa quer enganar a outra, certo? Isso é bem associado às vezes à retórica dos políticos, né? Ah, toda essa retórica é para enganar as pessoas, né? Ainda que na situação pejorativa. Eloquência afetada, repleta de presunção, debate desnecessário, é quando você coloca informações demais que não necessitam. Reunião de regras relativas à eloquência, a retórica ela era valorizada ao extremo entre os antigos. Né? A retórica ela surgiu na Grécia Antiga. Então a retórica é sinônimo de oratória e de eloquência. Então a definição de retórica fica: a classe gramatical, um substantivo feminino, separação silábica, retórica, é o plural, retóricas, né? E no masculino é retórico. Então valeu, galera, até a próxima aula. Tchau, tchau.